Boa noite, tudo bem com você? Que bom ver você mais uma vez, a nossa quinta noite. Que bom que você está perseverando e se você está vindo hoje pela primeira vez também, seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Bom, antes da gente orar para pedir a bênção de Deus sobre a mensagem de hoje, vamos tentar lembrar um pouquinho do que a gente viu até aqui nessas últimas 4 noites. Você consegue lembrar? Vamos ver se vocês vão conseguir lembrar dos temas de cada noite. Vamos lá, primeira noite, domingo. Alguém lembra do tema? Ninguém? Oi? Não? Bom, na primeira noite o tema foi restaurados do engano. E nós vimos na história do povo de Israel que antes de eles se tornarem escravos do Egito, eles foram até o Egito buscando uma vida melhor, mas se iludiram com as promessas do Egito e acabaram se tornando escravos lá. Então o tema foi restaurados do engano. O segundo tema, nós vimos na segunda-feira, nós vimos que a vida do povo de Israel lá no Egito era uma vida de sofrimento, de morte, uma vida que estava, uma vida onde eles estavam condenados à morte. E vimos que Deus não os abandonou, mesmo eles estando na escravidão, Deus esteve com eles, Deus ouvia eles, e o tema de segunda-feira foi restaurados da escravidão. Na terça-feira, nós continuamos nessa jornada, e agora nós começamos a dar alguns passos para sair da escravidão. E vimos que o povo de Israel começou a sair da escravidão do Egito com base no sacrifício de um cordeiro. E na noite em que eles foram libertos e livres da condenação do mal, um cordeiro foi morto, o sangue pintou os umbrais das portas e o povo foi então liberto da condenação da morte através do sacrifício. Então o tema de terça-feira foi restaurados pelo sacrifício. E ontem nós damos mais um passo. O sacrifício que Jesus fez liberta a gente. E a gente, olhando para a história do povo de Israel, percebe que quando eles saíram do Egito, eles foram e passaram pelo Mar Vermelho, que é um símbolo da nossa libertação, da nossa restauração, através das águas. Eles passaram pelas águas e nós também, quando aceitamos a Jesus e o seu sacrifício, devemos passar pelas águas, no nosso caso, nas águas do batismo. E hoje, então, nós chegamos no nosso quinto tema, nossa penúltima noite. Teremos ainda amanhã e no sábado pela manhã, a conclusão dessa semana abençoada. E hoje nós vamos continuar olhando para a história do povo de Israel, e a gente percebeu que através das águas, Deus agora não estava somente tirando eles do Egito, mas através do poder, dos milagres que Deus fez no Mar Vermelho, Deus estava tirando o Egito de dentro deles, tirando o coração de escravo deles. E hoje a gente vai ver, mais uma vez, como é que Deus faz para tirar essa escravidão do nosso coração, para tirar o Egito do nosso coração. Essa purificação começa nas águas, mas tem mais um passo importante para que a gente tire o mundo do nosso coração, que a nossa mente seja transformada e purificada. Bom, agora que você já se situou nessa história, eu quero orar mais uma vez para que Deus use essa mensagem para abençoar a sua vida. Do jeito que você está, em reverência, feche os seus olhos, curve a sua fronte, vamos falar com o Senhor. Querido Deus, aqui estamos nós, diante do Senhor, indignos pecadores, mas ousadamente pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite. Que o Senhor use a mensagem, a palavra, o pregador, todas as coisas ao nosso redor, sejam favoráveis para que a gente consiga ouvir a sua voz. Que o Senhor tenha misericórdia e que hoje todos nós saiamos daqui certos do que devemos ou não fazer nesta caminhada com o Senhor. Nos ajude, Senhor, nos dê poder. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Depois que o povo de Israel saiu naquela noite
lá do Egito, depois que o cordeiro foi morto e o povo foi liberto da escravidão, passam-se alguns dias. Para ser mais exato, passam-se 50 dias. E 50 dias após o sacrifício do cordeiro, nós chegamos então às cenas que são descritas no capítulo 19 e 20 do livro de Êxodo. Exatamente 50 dias. Eu quero ler com você apenas um verso agora do capítulo, aliás, 2 versos do capítulo 19, verso 5 e verso 6, que diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus aqui estava chamando o povo para uma aliança. E o texto do verso 5 deixa muito claro que Deus desejava que este povo fosse o seu povo. Deus desejava separar esse povo para si, para que eles pudessem ser os guardadores da aliança, os guardadores dos propósitos de Deus. Deus estava chamando o povo de Israel para uma aliança. E esse justamente é o tema de hoje. Deus nos restaura e nos tira do pecado, nos tira do mundo e nos perdoa e nos salva através do sacrifício do Cordeiro, mas Ele faz isso para um propósito. Deus nos restaura para viver numa aliança com Ele. O tema da aliança é um tema muito importante na Bíblia. Na verdade, se você não compreende o tema da aliança, você vai ter bastante dificuldade em entender algumas coisas na Bíblia. Que aliança é essa que Deus estava propondo para Israel? Será que a aliança que Deus está propondo aqui em Êxodo 19 é uma aliança que serviria apenas para Israel? Será que aqui em Êxodo 19 Deus está inventando um novo acordo com o seu povo? Certamente não. Na Bíblia nós encontramos 7 alianças. 7 alianças importantes de Deus com os seus filhos. A primeira aliança, conforme descrito no Gênesis e confirmado no livro de Oséias, capítulo 6, verso 7, foi a aliança de Deus com Adão e Eva. Ali Deus fez aliança com Adão e Eva. E essa aliança tinha alguns termos. E o principal termo da aliança de Deus com Adão era de que eles não deviam comer daquele fruto, porque se comessem, eles quebrariam a aliança. Aquela foi a primeira aliança. A aliança eterna do Senhor. A aliança feita ainda antes do pecado. A aliança que Deus deseja restaurar. Passam-se alguns séculos e nós chegamos na época de Noé. E em Gênesis capítulo 7, pela primeira vez a palavra aliança aparece na Bíblia. E ali Deus faz uma aliança com Noé. E essa aliança é confirmada através do símbolo do arco-íris. Você lembra da história? Após o dilúvio, Deus então faz aliança com Noé. Então, a partir de Noé, Deus restauraria a terra. A aliança com Noé não é uma nova aliança, mas é Deus reafirmando a aliança que fez com Adão. Passam-se mais alguns séculos, e nós chegamos na época de Abraão. E ali em Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão. Faz um acordo com Abraão. Que nada mais é do que Deus relembrando a aliança com Noé, que por sua vez era também uma lembrança da aliança com Adão. Passam-se mais alguns séculos e nós chegamos aqui em Êxodo 19. Aqui Deus está novamente propondo aliança para o seu povo. Mas não é uma aliança diferente, é a mesma aliança que Deus está restaurando de novo. A mesma aliança que Adão quebrou, que Deus fez com Noé e o povo da terra quebrou, e que Deus fez com Abraão e que o povo de Israel quebrou, agora Deus está fazendo novamente com Moisés, através de Moisés com o povo de Israel. Hoje nós não vamos falar dos detalhes da aliança, mas apenas para que você conheça, bom lembrar das outras ainda. Ainda tem 2 alianças. Nós falamos de Adão, de Noé, de Abraão e de Moisés. São 4, na verdade ainda faltam 3 alianças. Nós encontramos então a aliança que Deus fez com Davi,
a aliança davídica. A aliança davídica é representada pela construção do templo, e está lá em 1 Samuel capítulo 7. E então nós chegamos agora à sexta aliança, que é a aliança da graça, a aliança de Jesus, que é citada em Jeremias capítulo 31, e renovada e feita por Jesus, na ocasião da sua Santa Ceia, ele enfatiza, esse é o sangue da nova aliança. E é claro, chegamos no final da história, quando nós formos levados para o céu, quando houver uma nova terra, viveremos então no período da aliança final, a sétima aliança. Querido amigo, querida amiga, a aliança, as alianças, são Deus tentando buscar o seu povo para a salvação desde o começo da história. Toda aliança, a aliança da graça, a aliança de Moisés, a de Davi, a de Abraão, a de Noé, a aliança de Adão, todas essas alianças, na verdade é uma única aliança. É a aliança eterna de Deus. Um Deus que quer salvar o seu povo. Nenhuma das alianças tem um método diferente de salvação. Todas elas têm apenas um método, que é o amor de Deus. Portanto, hoje nós estamos vivendo na época da aliança de Cristo, a aliança da graça, a aliança ministrada pelo Espírito Santo. E é o mesmo método de salvação da aliança feita com Moisés e com o povo de Israel. E assim por diante. Bom, tendo dado essas explicações, o que você precisa saber é que Deus está chamando o povo de Israel aqui em Êxodo capítulo 19 para fazer aliança com ele. E nessa aliança existem termos e propósitos. E quais são as condições para a aliança? Qual é a base dessa aliança? O que acontece, o que eu e você tem a ver com essa aliança? É sobre isso que a gente vai ver hoje então. O primeiro ponto aqui é justamente esse. Qual é a base da aliança? Quando Deus propõe aliança para Israel, o que ele deseja? Qual é o desejo de Deus? Qual é o propósito dessa aliança? Êxodo capítulo 20, verso 1 e 2, nós encontramos então as bases da aliança. O texto diz assim, Êxodo 20, verso 1 e 2. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Preste atenção nessas palavras. Deus está lembrando o povo de quem ele é. E quem ele é? O Deus que os tirou da terra do Egito, o Deus que livrou eles da condenação da morte através do sacrifício, o Deus que trouxe eles do Egito para esse propósito. Sabe, a base da aliança de Deus é sempre a graça de Deus. Deus poderia muito bem ter dito assim, povo de Israel, estou vindo até vocês estão escravos no Egito, então vamos fazer o seguinte, eu vou dar aqui 10 instruções, uma lei com 10 itens, e vocês vão cumprir essa lei, e se vocês cumprirem essa lei, aí eu tiro vocês do Egito. Ele podia ter feito isso, não? Mas Deus não fez isso. Deus primeiro tirou o povo de Israel do Egito, para depois entregar para eles os termos da aliança. Ou seja, no contrato de Deus com o seu povo, no acordo de Deus com o seu povo, na aliança de Deus com o seu povo, a iniciativa inicial é sempre de Deus. Deus primeiro dá para depois pedir. Deus faz isso graciosamente. Aquele povo não merecia sair do Egito. Eles não mereciam ser livres da escravidão. Mas Deus tem a iniciativa amorosa, misericordiosa, de salvar o povo, tirar eles da terra da servidão, tirar eles do pecado, para que depois Deus dissesse para eles o que eles devem fazer. Isso não mudou nunca. Esse sempre foi o método de Deus. Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, Deus poderia muito bem ter chegado neles e dito assim. Aliás, Deus poderia muito bem ter visto Adão e Eva pecar e comido do fruto, e Deus podia dizer assim, então vocês desobedeceram, né? Então tá bom, eu vou esperar vocês se arrependerem, vou esperar vocês virem até mim, vou esperar vocês mudarem de comportamento, e aí se vocês fizerem isso, aí eu vou até vocês. Deus podia ter feito isso, não? Mas não foi isso que Deus fez. Adão e Eva pecaram e Deus teve a iniciativa de ir atrás de Adão e Eva. E antes que Adão e Eva pudessem dizer, eu me arrependi, eu quero mudança, Deus já propôs a salvação.
Deus já disse para eles, olha, o filho da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Deus já fez a obra, já ofereceu a obra de salvação. Ou seja, já lá no Éden, o método de Deus salvar já era o mesmo. Deus primeiro salva e depois diz o que o homem tem que fazer com essa salvação. Algumas pessoas dizem que nós adventistas guardamos a lei e estamos errados de guardar a lei de Deus porque a lei já caducou. E dizem que a lei era o método de Deus salvar no Antigo Testamento e que agora nós não precisamos guardar a lei porque no Novo Testamento o método de salvar é a graça. E esse é um engano terrível, porque a Bíblia, de capa a capa, sempre teve um único método de salvação. E o método de salvação foi a graça, sempre foi a graça. Em Êxodo 20 a gente acabou de ler, Deus primeiro tira o povo de Israel do Egito, de graça, sem eles merecerem, e agora, depois que os tirou do Egito, 50 dias depois do Egito, depois que eles passaram pelo poder do milagre das águas, agora sim Deus propõe para eles uma aliança. Eu tirei vocês do Egito. E como eu tirei vocês do Egito, agora eu vou dizer para vocês como é que vocês devem viver. O motivo para guardar a lei de Deus, o motivo para obedecer a Deus, o motivo para que cada ser humano entre na aliança de Deus, não é para ser salvo. É porque já foi salvo. Deus tem a iniciativa de salvar. E depois que Ele salva, Ele diz para a gente como a gente deve viver. Portanto, Deus chama Israel para uma aliança. E essa aliança é totalmente baseada na graça. Os méritos da aliança não estão no povo. Os méritos da aliança estão em Deus. Comigo e com você é a mesma coisa. Deus não perguntou para você assim, olha, você quer ser salvo? Então faz o seguinte, está aqui uma lista de coisas que você precisa fazer, se você quiser ser salvo, e depois que você fizer, aí eu morro na cruz por você. Deus não fez isso. Deus primeiro morreu na cruz por você, primeiro Ele fez o sacrifício, para depois dizer para você o que está lá em João capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Nós guardamos os mandamentos de Deus, porque Deus já fez por nós aquilo que nós não podíamos fazer. Muito bem, então a aliança tem um propósito. O propósito, aliás, a aliança tem uma base. A base da aliança é o que Deus já fez. Essa é a base. Muito bem, mas além de uma base, a aliança de Deus tem estipulações, tem um contrato. Deus está dizendo assim, olha, esta é a minha aliança, e nesta aliança a minha parte é salvar você. A sua parte, qual é? E então nós encontramos os 10 mandamentos. Nós entramos na aliança com um propósito. O propósito é guardar a lei de Deus. No Êxodo 20, depois do verso 2, quando Deus lembra aquele povo que os tirou da terra do Egito, Ele então entrega para aquele povo 10 mandamentos especiais. Nós não vamos ler todos eles, mas eu acho que é importante a gente tentar lembrar deles. Você lembra dos mandamentos? Se você não lembra de cor, abre a sua Bíblia aí no Êxodo 20, vamos recapitular um pouquinho desses mandamentos. Foram 2 tábuas da lei, de um lado 4 mandamentos, do outro 6 mandamentos. O primeiro dos mandamentos, que está descrito no verso 3, vocês não devem ter outros deuses, eu sou o único Deus. O segundo mandamento, você não deve fazer imagem de escultura para adorar. O terceiro mandamento, você não deve falar o nome de Deus em vão. E o quarto mandamento, você deve guardar o santo sábado. E aqui eu já estou em Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado. Esses são os primeiros 4 mandamentos. São 4 mandamentos de Deus para o povo entrarem na aliança. É como se Deus fizesse assim, ó. Eu salvei vocês, agora eu estou propondo aliança, e nessa aliança vocês devem guardar essa lei.
Se vocês me aceitam como seu Deus, vocês devem fazer essas 4 coisas. Vocês não devem adorar nenhum outro Deus que não seja eu. Vocês não devem ter imagem de escultura das coisas criadas por mim. Vocês não devem desrespeitar o meu nome. E vocês devem lembrar de que eu sou o seu Criador toda semana no 7º dia. Esse é o acordo de Deus. Mas depois vem os outros 6 mandamentos. E os outros 6 mandamentos é Deus falando para o povo de Israel como eles deviam tratar uns aos outros. É Deus dizendo como as pessoas deviam viver na aliança, se relacionando um com o outro. E o 5º mandamento é Deus ensinando como a gente deve lidar com as pessoas mais próximas da gente nessa terra, que são os nossos pais. Honra o teu pai e tua mãe, para que te prolongue os seus dias na terra. Depois chegamos então aqui já em Êxodo, capítulo 20, verso 13, que é não matar. Depois encontramos já no verso 14, o 7º mandamento, não adulterar. Depois encontramos já no verso 15, não furtar. No verso 16, não dizer falso testemunho. E no finalzinho, o 10º mandamento, não cobiçar o que não é seu. Deus é muito interessante. Ele poderia ter escolhido 10 mandamentos em relação à pessoa dele. Mas Deus pede 4 mandamentos em relação à pessoa dele. E Deus pede 6 mandamentos em relação às pessoas que ele criou. É Deus dizendo assim, olha, eu salvei vocês e eu quero que vocês vivam da seguinte maneira. Me tenham como único Deus, respeitem o meu nome, não adorem nada que eu criei e toda semana lembrem que eu sou seu Criador no dia de sábado. Mas, já que vocês me aceitam como seu Deus, já que vocês entraram nessa aliança, eu quero que vocês tratem bem as pessoas que eu criei. Tratem bem os seus pais, tratem bem o seu próximo. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu salvei vocês. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Eu salvei vocês. Então ame ao seu Deus como único Deus e ao seu próximo como a ti mesmo. Os 2 grandes mandamentos, os 10 mandamentos são resumidos em 2 grandes. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Muito bem, a aliança tem um propósito, e o propósito é guardar a lei de Deus. E alguém pode pensar, para que Deus quer que a gente guarde a lei? Será que Deus precisa que a gente guarde a lei para Ele ficar feliz? Será que Deus é um Deus que fica chateado, que fica incompleto? Será que tem uma parte no coração de Deus faltando, que quando a gente desobedece, Ele cruza os braços, faz biquinho e vai lá para o cantinho reclamar? Será que Deus é um menino mimado, que a gente precisa fazer coisas para Ele ficar contente? Por que Deus exige que na aliança, as pessoas que aceitam a salvação dEle, guardem a sua lei? Afinal de contas, quem são os favorecidos ao guardar a lei? No capítulo 20, nós encontramos um pouquinho dessa ideia. Vamos ler aqui o que está no verso 20, capítulo 20, verso 20. Diz assim, respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar. Ou seja, a lei veio para que o povo fosse provado, para Deus saber, vocês aceitaram ou vocês não aceitaram a aliança? Mas continua, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Veja, o propósito da lei de Deus é para que as pessoas não pequem. E o que é o pecado? Se não voltar à escravidão. Deus entregou a lei para esse povo para que eles não voltassem para o Egito. Deus deu a lei para que eles vivessem de um jeito diferente do que era lá no Egito. Deus queria proteger o povo do sofrimento do Egito. No Egito não era tão ruim. Eles não estavam condenados à morte. Eles não estavam sofrendo. Então Deus está dizendo, olha, para que vocês não vivam no Egito, para que vocês não vivam no pecado,
guardem a lei. Eu me recordo de uma ocasião, eu ainda fazia teologia, nós ainda estudávamos lá no colégio. E lá, não sei se algum dos irmãos já teve a oportunidade de visitar o colégio do UNASP, no interior de São Paulo. É uma grande fazenda, o colégio é uma grande fazenda. E os alunos internos, que são solteiros, moram dentro do colégio. Mas os alunos casados têm que morar em algum canto. E ali tem uma cidade ao redor ali, e tem alguns condomínios. E eu e minha esposa morava em um condomínio, e fazia pouco tempo que a gente tinha mudado de casa. E quando a gente mudava de casa, eu levava, obviamente, o meu cachorro. É um cachorro enorme, tem 50 quilos. Um cachorro muito bonito, um bom cachorro. E aí a gente tinha a preocupação. Quem tem cachorro, tem que cuidar do cachorro. Então a gente mudava, e naquela ocasião a gente mudou e trouxe a cerca da casa, da outra casa que a gente morava, eu trouxe a madeira da cerca para fazer uma nova cerca. E eu fiz uma nova cerca. E as minhas habilidades de marceneiro não são lá essas coisas. Chegou no final do ano, a gente foi fazer uma pequena viagem de 2, 3 dias no Natal, e eu pedi para um dos meus amigos da classe ir uma vez por dia lá para levar comida para o meu cachorro. Fizemos a cerca, trancamos tudo, damos a chave da casa para o meu amigo, e então ele ia lá, abria, dava comida e voltava para casa. No dia de Natal, na noite de Natal, esse meu amigo foi lá, no início da noite. O cachorro estava lá, ele pôs comida para o cachorro e voltou para casa. O meu cachorro, ele é grande, mas é bobo. Ele é grande, mas é medroso. E quando começaram os fogos, não os fogos da meia-noite, sabe aquele pessoal ansioso que começa a soltar fogos já pelas 8, 9 horas? O cachorro provavelmente deve ter se assustado. E ele quebrou a cerca que eu fiz. Não sei se é porque ele é forte ou porque eu sou um péssimo marceneiro ou carpinteiro. Mas ele quebrou a cerca e fugiu. Só que naquele momento ele não fugiu para fora do condomínio, ele ficou rodando lá dentro do condomínio. Alguém achou ele, deu água para ele, deu comida para ele, não sabia de onde era, e ficou lá dentro do condomínio na casa de alguém. Naquele condomínio eu tive que fazer cerca porque as casas não tinham muro. Então a pessoa que estava ali cuidando do meu cachorro nem parou para pensar. E quando deu meia-noite, os fogos foram muito mais fogos do que no início da noite. E quando começaram os fogos, esse cachorro saiu em disparada, correndo feito maluco, e saiu pela portaria do condomínio, sem dar a oportunidade do guarda lá, do porteiro, resolver a situação. No outro dia, e enquanto isso eu estou lá, a quase 1.000 quilômetros de distância, numa viagem. No outro dia, já no final do dia, no dia 25, à tardinha, o meu amigo vai lá para dar comida para o cachorro. E ele entrou, não viu o cachorro, mas pensou, ele deve estar dentro da casinha. Pôs comida, foi embora. No outro dia, era noite isso, noite do dia 25, no outro dia, dia 26, ele voltou para pôr comida, mas ele foi de dia. Estava tudo claro e ele percebeu, o cachorro não está aqui. E aí ele começou a caçar o meu cachorro, preocupado. Será que eu perdi o cachorro do meu amigo? E foi aquele desespero. E já no final ali do dia 26, no início do dia 26, ele ligou para a gente e falou, o cachorro sumiu. E até aquele momento ele não sabia de nada disso que eu estou contando para vocês. Tudo que ele sabia é que o cachorro tinha sumido. A gente foi emendando essa parte da história, da casa, de sair na portaria, depois que a gente chegou de viagem. Chegamos de viagem e, graças a Deus, alguém tinha encontrado o meu cachorro. Ele saiu do condomínio, deve ter rodado para tudo que é canto, é uma fazenda aquilo ali. Então ele foi para tudo que é canto. E alguém achou ele na beira da estrada. Então levou o cachorro para dentro e guardou o cachorro. Quando a gente ficou sabendo o que aconteceu, a gente publicou nas redes sociais a foto do cachorro e tal. A pessoa entrou em contato, a gente voltou de viagem e entregou o cachorro para a gente. Muito bem. Passa 2, 3 dias e de repente eu percebo que o cachorro estava mancando. E a gente foi verificar, como ele é muito peludo, não tinha visto, ele estava com uma ferida enorme no seu quadril. E aí, ao mexer naquela ferida, tentar ver o que era, ele estava com uma bicheira. Não sei se alguém já viu isso, mas é horrível. Os bichos moram no cachorro ali, na carne ali, isso pode acontecer com gente também, né?
Enfim, levamos do veterinário, e aí a despesa enorme, porque teve que anestesiar, dar anestesia geral no cachorro, para fazer uma pequena cirurgia, para tirar aquele negócio ali. Enfim, resultado, o cachorro teve um sofrimento ali de quase um mês, com remédio, com limpeza daquelas feridas e aquela coisa toda. Por que eu estou contando essa história? Porque a gente é que nem o meu cachorro. A gente ouve os barulhos desse mundo e sai correndo na direção dos barulhos. Às vezes por medo, às vezes sem saber a direção. E a gente muitas vezes está preso dentro da cerca e a gente não sabe que dentro da cerca, o que a cerca é a proteção. A gente está dentro da cerca com medo do que está fora da cerca. E a gente se assusta com o que está fora da cerca e quebra a cerca e sai correndo pela vida. E aí o nosso dono, que é Deus, que é o proprietário da aliança, vai atrás da gente. E a gente descobre que lá fora da cerca, a gente se machuca. A cerca não é para prender. A cerca é para proteger. A lei de Deus é essa cerca. Deus colocou uma cerca ao redor do seu povo, não para conter o povo, não porque Deus precisa ser mimado pela nossa obediência. Deus não ganha nada com a nossa obediência. Deus não vai ser mais Deus porque a gente foi obediente, nem deixa de ser Deus porque a gente foi desobediente. Afinal, o Deus que a gente crê é um Deus tão poderoso em si mesmo que a gente não pode acrescentar nada a Ele, não é verdade? Um Deus que precisa da criatura não é um Deus. Nós é que precisamos dele. E a cerca é a nossa proteção. É Deus dizendo para a gente: você quer se proteger no relacionamento com seus pais? Cumpra o 5º mandamento. Você quer se proteger em relação à sua vida? Você quer viver? Então não mate ninguém. Você quer se proteger em relação aos enganos? Então não minta. Você quer ter as coisas sem que ninguém pegue as suas coisas? Comece você não pegando as coisas de ninguém. Você quer ser feliz com aquilo que Deus te deu? Então não cobiça as coisas que você não tem, e assim por diante. A lei é para proteger a gente. Você quer ser feliz? Então não adore deuses falsos, porque eles não vão ajudar você. Você quer ser feliz de verdade? Então não fique de joelhos na frente de uma estátua, porque uma estátua não vai ajudar você. Você quer ser feliz de verdade? Então respeite esse Deus, já que é Ele que você diz que segue. Então não fica falando bobagem sobre Ele, não fale do nome dEle em vão. Você quer se proteger como criatura? Você quer ter o seu corpo mais saudável? Você quer ter um relacionamento com Deus verdadeiro? Então separe um dia da semana para ficar com Ele e para descansar. Perceba, Deus deu a lei para proteger a gente. O propósito da aliança é que nós guardemos a lei. Muito bem, agora eu quero ir para o último ponto. Quando Deus deu a lei ao povo de Israel, no capítulo 19, no verso 18, Deus avisou Moisés que ele iria subir na montanha e que iriam acontecer algumas coisas. O verso 18 do capítulo 19 diz assim: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia. E o verso 19, e clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhes respondia no trovão. E se você olhar o capítulo 20, depois que Deus entregou os mandamentos, você também encontra uma descrição muito interessante sobre isso no verso 18 do capítulo 20. Todo o povo presenciou o quê? Trovões, relâmpagos, clangor de trombeta, um monte fumegante, e o povo observando estremeceu e ficou longe. Por que essa cena aqui é importante? Junte as informações. O povo sacrificou um cordeiro, saiu do Egito, 50 dias depois, houve manifestações sobrenaturais da revelação de Deus. Enquanto Deus escrevia e dava os mandamentos, enquanto Deus revelava a sua vontade para o povo, enquanto Deus convidava o povo para a aliança,
houve essas manifestações sobrenaturais. Uma montanha pegando fogo, trovões, terremotos. Muito bem. Quando a gente vai lá para o livro de Atos, nós não vamos ler a passagem, mas você deve lembrar, no capítulo 2 de Atos, nós encontramos uma cena muito parecida. No capítulo 2 de Atos, exatamente 50 dias depois que Jesus foi morto na cruz do Calvário, exatamente 50 dias, Deus se manifesta. E ali existem línguas de fogo, tremores e manifestações sobrenaturais. E você lembra qual foi a ocasião? A descida do Espírito Santo. A lei de Deus está diretamente associada ao Espírito Santo. Uma coisa complementa, aliás, uma coisa está relacionada à outra. A lei, nos 10 mandamentos, no dia do Êxodo aqui, foi escrita nas pedras. Mas Deus prometeu que em algum momento a lei seria escrita no coração. Em Hebreus capítulo 8, diz que é o Espírito que escreve a lei no coração. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. E olha o que Paulo fala sobre o Espírito. Capítulo 3, a partir do verso 3. Capítulo 3 de 2 Coríntios, no verso 3 em diante. Diz assim: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, os nossos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Até aqui está bom. Paulo está fazendo a associação. Paulo está dizendo o seguinte: olha, lá no Antigo Testamento o Espírito se manifestou e a lei foi escrita nas pedras. Mas agora o Espírito se manifesta e a lei é escrita no coração. E agora isso é mais glorioso do que lá, porque lá as coisas eram perecíveis. A lei é externa, agora a lei está no coração. Lá a lei era uma coisa que Deus dizia que você tinha que fazer. Agora a lei é uma coisa que você não consegue não fazer, porque a lei está no seu coração. A aliança de Deus no Antigo Testamento foi ministrada pelo Espírito Santo. E a aliança de Deus comigo e com você hoje é ministrada pelo Espírito Santo. O Espírito que pediu, que deu poder para o povo guardar a lei dos 10 mandamentos, é o mesmo que hoje dá poder para você e eu guardar os 10 mandamentos. O mesmo Espírito que ministrou, instruindo o povo de como viver na aliança, é o Espírito que ministra hoje, ensinando você como viver na aliança. Sabe o que significa isso? Que Deus quer restaurar você e eu para viver nessa aliança. E resumindo o que nós vimos hoje, uma aliança Deus quer restaurar a gente através da aliança. Deus quer que a gente guarde a lei, esse é o propósito dele. E Deus nos dá o Espírito Santo para que essa lei seja guardada. Sabe, você e eu somos chamados a viver esta aliança. E tem um detalhezinho que eu deixei para o final. Você está com a sua Bíblia aberta ainda aí?
lá no Êxodo capítulo 19, eu li o verso 5 e passei rápido por essa palavra, mas você precisa lembrar do que está escrito aqui. 19, verso 5 diz assim: Deus falando para o povo: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos por toda a terra. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Percebeu a palavra mágica aqui? Se. O que significa se? Se é uma condição. A aliança de Deus não é um sequestro. A aliança de Deus é um pedido. A aliança de Deus não é uma exigência. A aliança de Deus é um convite. Guardar a lei de Deus e estar debaixo guardados na cerca de Deus, estar dentro da aliança, não é uma obrigação, é uma aceitação. Deus tirou o povo do Egito, e o povo já estava fora do Egito, e agora Deus faz um convite para eles. E se o povo aceitasse esse convite, Deus então seria o seu Deus, e eles seriam o seu povo. Mas se o povo recusasse o convite, Deus não seria o seu Deus, e o povo não seria o seu povo. Quando a gente nasce da nossa mãe e do nosso pai, a gente não pode escolher quem é nossa mãe ou nosso pai. Não há escolha. Mas depois que a gente cresce, a gente pode escolher amar o nosso pai e a nossa mãe, ou não amar o nosso pai e a nossa mãe. Da mesma maneira, você e eu não podemos dizer para Deus: Deus, é o seguinte, cancela a vinda de Jesus aí. Deus, por favor, cancela a cruz. Eu não quero cruz, não. Você não pode dizer isso, porque a decisão é dele. Ele decidiu morrer por você. Ele decidiu se entregar na cruz do Calvário por você. Ele fez o sacrifício de si mesmo por você. A decisão é dele, não é sua. Porém, Deus não obriga você a tomar a decisão de aceitar esse sacrifício. Deus não obriga você a guardar os seus mandamentos. Deus não obriga você a entrar na aliança. Ele diz: olha, se você fizer isso, se você quiser fazer isso, então faça. E qual foi a resposta do povo de Israel no verso 20 do mesmo capítulo 19? Aliás, no verso 20 não. No verso 8. Então o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Pois bem, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que morreu na cruz do Calvário por você e restaurou você pelo sacrifício. Ontem Deus disse para você que você precisa passar pelas águas. E hoje Deus está convidando você para entrar na aliança. O povo respondeu: tudo que o Senhor falou, faremos. E qual vai ser a sua resposta? Você quer guardar a lei de Deus? Você quer viver de acordo com os mandamentos do Senhor? Você quer ser protegido dentro da cerca da lei? Você quer receber o Espírito Santo no seu coração para mudar o seu coração? Qual é a sua resposta? Será que você vai ter uma outra oportunidade? Sabe, enquanto eu dirigia de volta daquela viagem, eu ficava pensando: puxa vida, eu já tenho esse cachorro há quase 5 anos, naquela época. Hoje já faz quase 11 anos. A gente já fez tanto por ele. No primeiros 6 meses da vida dele, ele ficou internado, entre a vida e a morte, nós gastamos uma fortuna que não tínhamos no veterinário. A gente cuidou dele, alimentou aquele cachorro. O trabalho que me deu levar, quando a gente foi para o colégio, a gente teve um trabalhão para arrumar uma casa e pagamos um aluguel um pouco mais caro para conseguir ter uma casa que desse para o cachorro ficar. E levamos o cachorro e chegou lá, eu gastei mais uma grana para fazer uma cerca. Enquanto eu estava construindo a cerca para o meu cachorro na nova casa, eu cortei a minha mão, quase perdi a minha mão com a maquita. Quase perdi a minha mão. Passou mais 1 ano e o cachorro estava bem cuidado, alimentado, a gente com dificuldade financeira e cuidando do cachorro. E o meu cachorro quebra a cerca e vai embora. Maldito!
Enquanto nós voltávamos, eu fiquei pensando, e se a gente não achar ele? E se ele nunca voltar? Eu sei que aqui eu estou fazendo um pouco mais de drama, é só um cachorro. Mas você e eu não somos um cachorro. E Jesus Cristo está lá pensando, eu criei ele no ventre da sua mãe. Eu moldei os seus ossinhos quando ele era um feto. Eu fiz planos para ele, eu protegi ele. Eu cuidei e dei alimento todo dia da vida dele. E mais do que isso, eu morri no lugar dele numa cruz. E agora ele quebra a cerca. Ele sai dos meus mandamentos. Eu tirei ele do Egito e agora ele quer viver igual lá no Egito. Eu propus aliança para ele. E o que ele vai fazer? E a grande questão, e se nós não tivéssemos encontrado o meu cachorro? E se ele tivesse sido atropelado? E se ele não tivesse tido uma segunda chance? Graças a Deus meu cachorro teve uma segunda chance. Ele voltou para casa todo bichado. E me deu mais trabalho ainda depois. E eu fiz mesmo assim. E se eu faço isso por um cachorro, que é só um cachorro, o que Deus não pode fazer por você? Se você voltar para dentro da cerca, se você aproveitar a chance, porque você ainda não foi atropelado, você ainda não perdeu a vida, você está vivo, não está? Então volta para dentro da cerca. Ah, mas eu estou todo bichado, eu estou todo sujo das coisas que eu fiz lá fora. Não importa, volta, porque Jesus vai cuidar de você, Ele vai limpar suas feridas, vai tomar você nos braços dEle. Aceita a aliança. Aceita a aliança. Eu quero orar com você agora. Nós vamos orar juntos. E durante a música você vai ter a oportunidade de responder a essa pergunta. Você vai responder hoje o sim de Deus. Você aceita guardar os mandamentos de Deus em sua vida? Vamos nos ajoelhar. Se ajoelhe aí onde você está. E vamos falar com o Senhor. Querido Deus, aqui estamos ajoelhados diante do Senhor, falhos e limitados. E Senhor, aqui está um povo que te ama. Aqui está um povo que reconhece que o Senhor salvou na cruz do Calvário a cada um de nós. Aqui está um povo que entende que essa cerca que é a lei nos protege. E aqui está um povo que ouviu nessa noite o seu convite. O Senhor deseja que a gente faça tudo o que o Senhor nos disser. Para o nosso bem. Para a nossa proteção. Para que nós sejamos felizes. Nessa noite o Senhor está convidando a cada um a fazer isso. Talvez hajam pessoas aqui que não estão vivendo de acordo com a lei. Talvez hajam pessoas aqui que, mesmo sendo adventistas há anos, estão quebrando a lei do Senhor. Talvez hajam pessoas aqui que não guardam o sábado a partir do pôr do sol, que já não cultuam o Senhor no sábado, que fazem qualquer coisa no sábado. Talvez hajam pessoas aqui que dizem que são cristãos, mas vivendo coisas erradas, tomando o nome do Senhor em vão, através de suas vidas. Talvez hajam pessoas aqui que já não se dobram mais diante de estátuas, mas se dobram diante de ídolos do mundo, paixões do mundo. Talvez, Senhor, essa igreja está cheia de gente que não acredita em outros deuses, mas que prefere obedecer ao seu próprio eu e à sua própria vontade, do que obedecer ao Deus verdadeiro. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a viver de acordo com a sua lei. E do mesmo jeito poderoso que o Senhor derramou o Santo Espírito naquela noite lá no Monte Sinai, da mesma maneira sobrenatural que o Senhor derramou o Santo Espírito no Pentecostes,
lá no início da história da igreja cristã, que nessa noite o Senhor derrame o seu Santo Espírito e ministre a lei do nosso coração. Escreva com letras permanentes, com tintas que duram para sempre. Escreva a tua lei no nosso coração com o sangue de Jesus e nos dê poder para viver de acordo com essa lei. Por favor, Senhor, nós queremos entrar na tua aliança. Eu vou me calar por alguns instantes, Pai, para que cada um que está aqui ajoelhado diante do Senhor possa dizer sim ao Senhor, ou possa dizer não ao Senhor. E que cada um de nós, ao responder, possa se fazer ouvir nesta oração e possa viver de acordo com aquilo que decidiu. O Senhor ouviu? O Senhor ouviu a resposta do teu povo? Aquele dia, o Senhor ouviu. E hoje nós cremos que o Senhor também ouviu. Nós queremos ser o seu povo. E nós queremos que o Senhor seja o nosso Deus. Nós nos entregamos ao Senhor. Por isso, todos nós juntos nos unimos em uma única oração. Em uma só voz, nós clamamos e declaramos ao Senhor: tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você, te dê uma boa noite, um bom descanso. E nós nos encontramos amanhã, já nas horas do sábado, para a nossa última noite de encontro. Eu vou estar ali à porta para cumprimentar a todos.